nascer em nosso lugar, para nos comprar com o seu sangue puro e imaculado, para nos lavar e nos fazer novas criaturas, para que houvesse verdadeiramente uma conversão nas nossas vidas. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo está rogando pela compaixão de Deus. Ele não estava rogando pela sua própria autoridade, mas pela autoridade que Cristo tinha outorgado a ele, tinha dado a ele. A autoridade de ser um ministro, um arauto do Evangelho. A autoridade de ter carregado, como diz as Escrituras, as marcas de Cristo pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, ele sabia bem o que ele estava ensinando à igreja. E ele pede que os irmãos apresentassem seus corpos em sacrifício vivo. Nós sabemos que na lei, no Antigo Testamento, Deus, ele exigia sacrifícios de animais. Os animais, eles tinham que estar em perfeito estado. O sacrifício era as primícias de uma pessoa. A pessoa, ela tinha a responsabilidade de criar aquele animal sem mancha, sem mácula, sem nenhum defeito físico, para apresentar a Deus de forma agradável. Mas a saber que não era apenas isso que agradava a Deus, porque em diversas partes das Escrituras nós vemos Deus falando que ele não se agradava dos sacrifícios feitos pelo povo de Israel, feito pela nação de Judá. Muitas das vezes Deus falou que não aguentava mais tais sacrifícios que eram abomináveis aos seus olhos. E por que Deus fala isso? Porque as suas vidas não correspondiam com tais sacrifícios. Então, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui é que, a partir da morte expiatória de Cristo, a partir da sua ressurreição, a ascensão, da descida do Espírito Santo, a igreja agora tinha a responsabilidade não de oferecer sacrifícios de animais, mas de ser o próprio sacrifício. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós devemos ser o sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Ele. Porque Ele espera que nós nos esforcemos para isso. E Ele fala a respeito do corpo. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, ele está falando aqui de uma adoração na sua totalidade. Não apenas uma adoração abstrata. Não apenas a adoração como os judeus pensavam naquela época, que era nos templos. Mas uma adoração de corpo, alma e espírito. É assim que Deus espera que nós também o adoremos. Porque o nosso corpo, ele é santo para Deus. Muitas pessoas, elas ignoram isso hoje, achando que o corpo vai perecer, vai para o pó da terra. Assim como a mentalidade grega pensava no Novo Testamento. Eles achavam que o nosso corpo era apenas a sepultura, era apenas um local de prisão, onde estávamos aprisionados. E não, o nosso corpo, ele é santo para Deus. Deus espera que nós nos santifiquemos também no nosso corpo. Porque nós não devemos cultuar o corpo, mas cultuar a Deus por meio do corpo. Nós vivemos em uma geração no qual as pessoas têm se importado muito com o exterior, muito com a vaidade, muito com aquilo que nós podemos proporcionar para o nosso corpo. As academias estão lotadas, atrás de pessoas buscando a satisfação pelo meio do corpo. É um culto e uma idolatria por intermédio do corpo. Muitas pessoas têm buscado também subterfúgios em fazer cirurgias plásticas por meio do corpo. E há coisas que nem é pecado, meus irmãos. Só que nós devemos aprender que o nosso corpo é sagrado diante de Deus. E nós devemos saber como devemos usá-lo para a glória dele, para a glória do seu nome. E antes da nossa conversão, oferecíamos os membros do nosso corpo ao pecado. Todos nós, como a Bíblia nos ensina, andávamos desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia nos ensina.
Todos nós estávamos condenados ao erro, ao engano, ao inferno, à condenação, ao dano da segunda morte. Nenhum de nós alcançávamos o padrão da glória de Deus. E o termo que o apóstolo Paulo usa em apresentar aqui, no verso 1 do capítulo de número 12, quer dizer, significa apresentar de uma vez por todas. Nós devemos apresentar a nossa vida a Deus de uma vez por todas. Não devemos cochear nisso. Uma hora estamos fazendo a vontade de Deus, outra hora estamos fazendo a vontade do mundo. Não. Nós devemos ter a convicção e o entendimento de que a nossa vida agora, a partir da conversão, pertence a Deus. Pertence ao Senhor e não a nós mesmos. Como o próprio apóstolo Paulo ensina em Romanos, capítulo de número 6, verso 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, o que ele está querendo nos ensinar aqui é que outrora o pecado reinava em nosso corpo mortal. Nós fazíamos a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, inimigos da cruz, inimigos de Deus. Estávamos afastados do seu propósito, andávamos como inimigos de Deus no mundo, sem Deus no mundo. Mas Jesus ele chegou para mudar essa causa, para mudar a respeito do que nós vivíamos anteriormente, a vida que nós vivíamos anteriormente. E por isso o apóstolo Paulo ele fala: apresenteis os vossos membros a Deus, apresentei-vos como um sacrifício vivo a Deus, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós somos chamados também para uma vida de santificação. Hoje é uma palavra que quase já não é usada mais nos púlpitos a respeito da santificação, que é a separação, que é uma vida entregue à totalidade de Deus, uma vida aos pés de Deus, é uma vida consagrada a Deus. Mas, desde o Antigo Testamento, quando nós lemos o Pentateuco, nos primeiros 5 livros da lei, nós já vemos Deus ele exortando Moisés e o povo, que ele esperava que eles vivessem uma vida santa, uma vida reta. Sede santos, porque eu sou santo. Por que nós devemos ser santos? Porque o Deus que nós servimos é santo. Ele é um Deus que ele não tolera o mal, ele não tolera o pecado. Ele não se agrada com o pecado, mas ele se agrada com sacrifícios de justiça. Ele se agrada com aqueles que renunciam o pecado para viver de acordo com os seus preceitos, com a sua lei, com os seus testemunhos, que são bons e que são retos. A palavra ela está recheada de textos que nos exorta a respeito de uma vida de retidão, a respeito de uma vida de purificação. Nós lemos os salmos. Todos os cultos nós lemos salmos aqui, nós vemos os salmistas expressando o desejo por viver uma vida santa. Os salmistas desejando viver uma vida reta, uma vida que agrada a Deus, uma vida que anseia por Deus. E o que está acontecendo com a nossa geração hoje? É uma geração que não quer mais renunciar nada por Deus, não quer mais viver sacrificialmente por Deus. É uma geração que se torna um peso vindo no culto 2 vezes por semana. É uma geração que se torna um peso vindo uma consagração numa terça, num sábado. É uma geração que não quer a Deus, mas que quer as bênçãos de Deus. Uma geração que não quer o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Deus vivo. Não quer experimentar esses atributos de perto.
mas quer somente aquilo que pode, de alguma maneira, beneficiar a sua própria vida, o seu próprio ego, o seu próprio bel prazer. Infelizmente, estamos diante de uma geração que não consegue renunciar nada por Deus. Jesus, ele se desceu da sua glória, se despiu da sua glória por nós. Ele se humilhou, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, tomando um corpo humano também, para viver de forma sacrificial por nós. Jesus, ele viveu de forma sacrificial por mim e por você. Ele se entregou completamente, não apenas na morte de cruz, mas também na vida que ele viveu. Jesus viveu uma vida reta, uma vida santa, uma vida digna de ser louvada, porque ele obedeceu toda a lei que éramos incapazes de obedecer. E por isso ele foi capaz de rasgar a cédula de dívida que tínhamos com ele, como diz em Efésios e Colossenses. Nós carregávamos uma cédula de dívida para com Deus. E que dívida era essa? A dívida de não sermos capazes de obedecer à lei de Deus. Nenhum de nós éramos e somos ainda capazes de obedecer os 10 mandamentos. Porque a Bíblia diz que se falharmos em apenas um mandamento, falhamos em todos eles. É como se fosse um efeito dominó na nossa vida. Então, nenhum de nós somos capazes, por nós mesmos, de viver uma vida completamente na plenitude para Deus. E viver uma vida sacrificial não quer dizer que nós sejamos salvos pelas nossas próprias obras ou méritos. Não quer dizer que Deus ele aceitará esse sacrifício como suficiente à parte de Cristo, porque não há salvação à parte de Cristo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia também nos ensina que o salário do pecado, a recompensa, a paga pelo pecado, é a morte. Então todos nós estávamos condenados à morte. Todos nós estávamos fracassados à miséria. Mas o Senhor ele nos trouxe vida. O Senhor ele nos trouxe novamente a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. E é isso que a palavra religião quer dizer, religare. Religar novamente o homem para com Deus que estava afastado, estava longe. É como se fosse uma ponte. Jesus é essa ponte que nos liga novamente ao Pai, que nos dá novamente acesso a Deus. E hoje nós somos templo do Espírito Santo, meus irmãos. Porque se Cristo se sacrificou por nós, devemos nos sacrificar por Ele. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a morada de Deus. No passado, havia necessidade de ter um templo para que pudesse chegar à presença de Deus, porque ainda não tinha sido consumado a obra de redenção, a obra transformadora de Cristo. A obra da salvação para a humanidade, tanto dos judeus para com os gentios. Ainda não tinha sido feita essa obra. E era necessário que viesse passar pelo ritual que Deus queria que fosse, da forma que Deus queria que fosse. Havia os átrios, o lugar santo e o santo dos santos. E só poderia entrar no santo dos santos aquele que era o sumo sacerdote, responsável pela espiritualidade do povo, responsável por fazer a expiação do povo, sacrificar um animal e derramar o seu sangue para o povo. Mas aí Jesus vem, ele morre pelos nossos pecados, e a Bíblia nos ensina que esses sacrifícios anteriores não eram capazes de perdoar pecados, porque o sangue de bodes e touros nunca foram capazes de perdoar pecados. Era apenas sombras do que haveria de vir. Era apenas sombras do que aquilo que estava no coração de Deus, que era o projeto de Deus, o propósito de Deus para a humanidade, que era a salvação da alma do pecador. E o apóstolo Paulo,
ele termina o verso dizendo que é o vosso culto racional. A palavra grega lógicos, racional, significa razoável, lógico e sensato. Ou seja, um culto oferecido de mente, coração, um culto espiritual. Ou seja, um culto sincero. Porque muitas das vezes nós temos a visão equivocada do que é o culto. O que é um culto que nós podemos oferecer a Deus? É vir apenas para a igreja na quarta-feira e no domingo? Não. A nossa vida, ela deve ser um culto para Deus. Isso que Deus espera de nós, que a nossa vida seja um culto em sua totalidade. E tudo aquilo que nós fazermos com os nossos membros, com o nosso corpo, seja com as nossas mãos trabalhando, seja com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos pensamentos, deve ser feito para a glória de Deus. Deve ser feito de forma agradável a Deus. Ou seja, nós podemos cultuar a Deus em todas as partes, aonde estivermos. Eu não estou de forma alguma aqui anulando o culto de comunhão entre os irmãos, porque nós devemos nos unir. As Escrituras nos ensinam isso em Hebreus. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Mas nós devemos entender, ter a mentalidade de que o fato de você estar trabalhando, você também pode glorificar a Deus no seu trabalho. O fato de você estar fazendo alguma boa ação para alguém, você pode glorificar a Deus também fazendo essa boa ação. O fato de você pensar algo, você pode glorificar a Deus através desse pensamento. O fato de você ir a algum lugar, você pode e deve glorificar a Deus através desse local que você está frequentando. Então nós temos que entender essa visão maior, mais completa a respeito do culto que Deus espera de nós. Não um culto abstrato, mas um culto lógico, racional e que agrada a Deus. E no verso 2 ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui? Ou você é um conformado, ou você é um transformado. Não tem como ser as duas coisas. Ou nós nos conformamos com os moldes e os padrões do mundo, ou nós somos transformados de glória em glória através do seu Espírito. Não tem como ter uma terceira opção. Ou é um ou é outro. Ou é 8 ou é 80. E nós vemos uma geração também que tem se conformado aos moldes do mundo. O que é se conformar? É como se o mundo fosse uma forma. As pessoas têm conformado a sua mentalidade à forma do mundo. E não a forma que vem da parte de Deus. A forma do mundo é algo que vem do exterior, que é transitório, que é passageiro. Mas a forma que vem do Espírito, que vem da parte de Deus, é algo que é eterno para as nossas vidas. É algo que tem consigo as riquezas do céu, que muitas das vezes nós acabamos não conseguindo compreender com mais clareza. A Bíblia tem diversos textos que nos ensina: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, assim como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo, ele passa, meus irmãos. Tudo passa, a vida vai passar, ela é breve. No estalar de dedo, quando nós vemos, já passou 5 anos, já passou 10, a vida se passa. E aí, o que nós temos reservado? Me faz lembrar de uma parábola que Jesus conta, do rico insensato, em Lucas, capítulo número 12. Que um jovem chega para ele e fala: mestre,
para o meu irmão que divida comigo a herança. E Jesus fala: toma cuidado com a avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Aí ele fala: a herdade de um homem produziu muitos frutos para ele. E ele, não tendo aonde guardar essa herdade, esses frutos, disse: já sei, construirei celeiros maiores e guardarei tudo. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que ajunta riquezas nesse mundo e não é rico para com Deus. Ele encerra dizendo assim. Então, as coisas do mundo são transitórias, elas passam. Como a neblina passageira, elas passam. Elas não têm algo sólido para nos oferecer. Mas Deus, Ele tem algo sólido para nos oferecer. Que é o Santo Evangelho, que nos conduz à vida eterna. A Bíblia fala que essa foi a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Foi isso que Deus ele nos prometeu, a vida eterna por intermédio do seu Filho. E ele fala: transformai-vos. Transformai-vos. A palavra transformar é o mesmo traduzido por transfigurar. Assim como Jesus se transfigurou no Monte da Transfiguração, em Mateus 17:2, em nossa língua equivale a palavra metamorfose. Descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. Ou seja, é uma mudança que vem do nosso coração. É uma mudança que vem da parte interior. O Espírito Santo, ele trabalha no interior do homem. O Espírito Santo, ele trabalha em cada coração. E é isso que ele quer, que nós tenhamos uma mentalidade do céu. Uma mentalidade das coisas do alto. É assim que o próprio apóstolo Paulo nos ensina em Colossenses 3. E não pensais nas coisas da terra, mas nas coisas do alto. É nas coisas do alto que nós devemos pensar, meus irmãos. Porque nós vemos o tempo passando e muitas pessoas ficando para trás. Nós vemos o tempo passando e pessoas que não carregam a verdadeira transformação do Espírito. Não há uma maturidade na vida da pessoa. Não há um conhecimento maior de Deus. Não há uma espiritualidade profunda na vida daquela pessoa. E por quê? Porque há evidências de frutos e espiritualidade na vida de uns e não há na vida de outros. Isso quer dizer que cada um de nós vamos receber da parte de Deus aquilo que nós plantamos. A Bíblia nos ensina: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque aquele que se semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós devemos aprender a semear coisas espirituais, não apenas coisas físicas, na qual nós já estamos acostumados em nosso cotidiano, com o trabalho, com faculdade, com o estudo. E nós devemos fazer isso, sim, mas não deixar à parte as coisas de Deus, como se fosse algo para se deixar por último, como se não fosse uma prioridade em nossas vidas. Isso é um erro, isso é um equívoco, isso é um engano, pensar dessa maneira. Porque Deus, Ele espera que nós frutifiquemos. Deus, Ele espera que nós venhamos dar bons frutos. A Bíblia diz que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. O que nós temos plantado para Deus? O que nós temos semeado para Deus? Porque nós vemos na parábola do semeador, quando Jesus conta a respeito de o semeador saiu a semear, ele conta a respeito de 4 solos.
O solo que caiu à beira do caminho, o solo pedregoso, o solo espinhoso e o solo que era uma terra fértil. E o único solo que a semente ela germinou e deu bons frutos foi apenas o solo que era fértil. Era o coração que estava aberto para receber a palavra de Deus. Mas tem um solo que me chama muita atenção, que lá em Lucas ele fala algo diferente. Que quando o semeador saiu a semear, a semente caiu no caminho e foi pisada pelos homens. E veio as aves do céu e comeu aquela semente. O que isso significa? Significa que muitas pessoas hoje têm pisado nos ensinamentos da palavra de Deus. Têm zombado de Deus a respeito das pregações, a respeito dos ensinos. Têm desdenhado das coisas sacras, das coisas eternas, como se fosse algo estúpido, algo espúrio, algo que não tem valor algum para a sua vida. Isso é a semente pisada. E sabe o que acontece? Vêm as aves do céu e comem-na. Quem é as aves do céu? Satanás, o adversário da sua alma, da minha alma. Quando nós desdenhamos da palavra de Deus, quando nós achamos que os ensinamentos de Deus não têm nada a acrescentar e ensinar na nossa vida, nós estamos dando legalidade para que Satanás ele venha roubar tudo aquilo que já foi semeado algum dia no nosso coração. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Mas em Efésios, capítulo número 5, verso 8, diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Ou seja, outro tempo nós estávamos na escuridão, estávamos em condenação, estávamos mortos em ofensas e pecados, estávamos fazendo a vontade do mundo. Mas agora nós somos luz no Senhor. É impossível sermos luz à parte de Deus. Jesus nos ensinou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somente para aqueles que seguem a Jesus, eles terão essa luz, a luz do Espírito Santo brilhando em seus corações e suas mentes, a luz da eternidade em seus corações. Porque a diferença de um cristão realmente nascido de novo, uma pessoa que professa a fé, mas é um falso cristão, ainda não nasceu de novo, nós vemos os frutos na vida da pessoa. Nós vemos que a pessoa ela não tem aptidão pelas coisas de Deus. O Espírito Santo nos convoca a clamarmos, a suplicarmos a Ele, para que Ele venha sobre nós. Nós carecemos de um novo nascimento para aqueles que ainda não nasceram de novo. A palavra nos ensina que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Nós devemos andar em novidade de vida, é isso que Deus quer de nós. Os pensamentos que anteriormente eram bons para nós se tornam maus e levianos, algo que não tem propósito algum. O pecado que nos atraía, agora odiamos. É assim. E o bem que nós odiávamos, agora nós amamos. Isso é ter uma nova mentalidade, é ser transformado. É ter uma mente do céu, uma mente cristã. O Senhor, Ele chama a tua igreja para esse compromisso. Em Efésios 4, 23 e 24, diz: deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Ou seja, ele dá a entender aqui que nós devemos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo ele venha tratar algo em nós. Ele venha curar algo em nós. Ele venha transformar algo em nós. Só assim conseguiremos experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viva para Deus, não viva para o mundo. Viva para agradar a vontade do seu Senhor e não a vontade do Senhor desse sistema. Porque a Bíblia nos ensina que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que mais Satanás quer é cegar o nosso entendimento, é cegar a nossa visão espiritual, é cegar os nossos pensamentos a respeito das coisas de Deus. Ele não cega os nossos olhos. Muitas pessoas olham com os seus olhos e não enxergam. Ouve com os seus ouvidos e não consegue compreender, como estava acontecendo com o povo de Israel na época do profeta Isaías. Mas nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, de sermos templos do Espírito Santo de Deus. E a palavra nos ensina que nós devemos glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fique com essa palavra nessa noite, que o Espírito Santo de Deus ele possa falar melhor ao seu coração, porque nós sabemos que nós temos apenas a capacidade e o poder de lançar a semente, de pregar a palavra aos ouvidos, mas é o Espírito Santo que tem a responsabilidade de levar a cada coração. Peço aos irmãos que fiquem de pé comigo, para que possamos fazer uma breve oração.